Então, eu sou o Rodrigo, da banda Céu Aberto, e eu vou trazer aqui 7 discos que me influenciaram no gospel. O primeiro disco que eu vou falar é o segundo disco do Rodolfo Abrantes, Enquanto é Dia, de 2007. E é um disco que foi apresentado pela minha irmã, a Tata. Ela me apresentou esse disco ali por 2008. E eu fui entender esse disco uns 5 anos depois. Mas é um grande disco, eu coloco ele como a minha primeira influência dentro do gospel e do rock gospel. E com uma música incrível que abre o disco, Ao Redor do Rei. Também tem Mar de Vidro, que é outra grande música. Então eu abro a lista com esse disco chamado Enquanto é Dia, de 2007. O segundo disco que eu vou falar é um disco do PG, Eu Sou Livre, é um disco ao vivo de 2007. Também é um grande disco. Eu conheci esse disco em 2011 e é um grande álbum, né? O PG é um cara que é um gigante dentro do rock gospel nacional e eu tive o prazer de falar com ele recentemente. É um cara super humilde e tem uma influência muito legal pra mim também, com músicas como Quem Sou Eu e Meu Universo. E eu coloco como foi a minha segunda impressão, assim, o segundo impacto que eu tive dentro do rock gospel, do gospel. O terceiro disco que eu vou falar é um disco de um cara chamado Thales Roberto, um disco ao vivo, duplo, que é o disco Uma História Escrita pelo Dedo de Deus. É um disco incrível, uma super banda, uma groovezeira, black music, assim, total. Uma sonzeira mesmo. Um grande disco. Quando eu assisti esse DVD, eu fiquei apavorado com a super banda que ele montou. E os grandes sucessos que estão nesse disco ao vivo são de um disco anterior, que é o disco Na Sala do Pai, né? Mas eu vou falar desse disco ao vivo porque tem uma música inédita ali que se chama O Que Queres de Mim. Que essa música, eu acho que essa música, pra mim, é muito, muito massa, assim. E é uma onda U2, assim, começa uma guitarra meio U2, assim. Uma música muito... É uma conversa, né? Uma conversa direta, assim, entre ele e Deus, assim. Então, esse terceiro álbum, eu vou falar desse disco do Thales. O quarto disco que eu vou falar não é necessariamente um disco de rock, mas pra mim é rock, que é a Rose Nascimento. Eu falei isso esses dias pra minha irmã, ela chegou a dar um pulo, assim, como que a Rose Nascimento é rock? Pra mim é rock, pela atitude, a mulher de atitude que ela é, a super banda que ela tem, né? Aquele drive na voz, assim. E eu curto muito a discografia inteira dela. Eu poderia falar do disco de 98, começo, meio e fim, que tem o Portões Celestiais. Poderia falar do de 2014, que é o Menor da Casa, que tem que abre com o Escolhido, que é Led Zeppelin puro, é rock and roll. Começa com o riff dan 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 dan, Kashmir do Led Zeppelin. Então eu acho que a Rose Nascimento tem essa potência, assim, né? Essa atitude rock. Mas é muito fácil também tu citar. Ontem eu tava conversando com a Day. É muito fácil tu citar 10 grandes mega hits da Rose Nascimento, né? Mas eu vou citar um disco ao vivo, que é de 2008, que se chama 17 anos Tocando Corações. É um disco ao vivo, muito massa, mostra toda a atitude dela ali com a super banda e fecha com uma música da harpa chamada Solta o Cabo da Nau, que é uma potência, assim, é uma pancada a música, fecha o disco muito massa. Então não é necessariamente um rock gospel, mas eu considero, né? O quinto disco que eu vou falar é um disco muito massa da Lauriette, que se chama Deus. É um disco de 2004. É
um nome perfeito para disco, por ser aquele disco ali, a grandiosidade daquele disco ali, né? E também uma música que para mim é a melhor do disco, Dias de Elias. Também melhor nome, por falar de Elias, por ser uma música que ela é tão gigante que ela te arrebata literalmente, como o Elias, né? Gospel puro, gospel music americano puro, raiz, com Hammond, coral, sabe? Esse disco aí é muito impactante, e essa música, Dias de Elias, também é muito impactante. É uma música de 8 minutos, é um grande disco, também tem uma grande influência também pra mim. O sexto disco que eu vou falar é de um cara que é pioneiro, um dos pioneiros no gospel nacional, que é o Oséia de Paula. Aí já pode dizer que não tem nada a ver com rock, mas também é a qualidade musical da música brasileira, do gospel brasileiro dos anos 70, que é o disco Sem Ovelhas, de 73. É um grande disco, tu vê a sonoridade do LP, vinil, aquele som gravado ao vivo no estúdio, no rolo de fita, sabe? Como era feito nos anos 70. E a pureza do som que é, né? É um disco e um artista que foi apresentado para mim pelo saudoso avô da Dai, seu João Evangelista. E é um disco muito bom. Poderia falar também do disco O Amor é Tudo, de 1979, que fala sobre coisas que a gente está vivendo hoje com a pandemia, com a música chamada O Rei Está Voltando, tudo a ver com o que a gente passou na pandemia. Então é um grande artista que tem uma discografia muito boa, mas eu vou citar o disco de 73, Sem Ovelhas. O sétimo disco que eu vou falar, eu vou fechar aqui com um grande artista internacional dos anos 50, que é o Jerry Lee Lewis, que gravou um disco em 1971 chamado In Loving Memories, só cantando músicas gospel, assim como Johnny Cash fez, como o Elvis fez também. E é um disco incrível. Ele canta várias músicas da harpa nesse disco, inclusive uma versão muito linda de The Old Rugged Cross, que na nossa versão é a Rude Cruz. E eu fecho com esse disco, que eu gosto de ouvir também. E é isso aí, eu espero que vocês tenham achado massa essa lista. E na sequência vai vir a lista dos 7 discos da Dai. Valeu!